Vamos fazer a nossa oração para que a gente possa iniciar o trabalho do estudo. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos, nesse momento, aliviar um pouquinho o nosso coração, tirar o peso, refrescar o nosso pensamento e nos conectar com o momento em que estamos vivendo agora, nesse presente, o lugar onde estamos, para que possamos aproveitar todos os benefícios que a espiritualidade prepara para nós na casa. Nesse momento, pedimos aos nossos guias, ao nosso mentor, que nos acompanhe nos estudos que vamos realizar na noite de hoje, que possamos receber os esclarecimentos, os entendimentos necessários que a doutrina espírita nos oferece. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, agradecemos aos dirigentes da casa, que eles nos permitam executar o nosso trabalho, que eles nos permitam utilizar o espaço aqui preparado. E assim sendo, nós abrimos os trabalhos de hoje, os trabalhos de estudo, de passe, de estudo e de palestra dessa noite de quinta-feira. Que assim seja. Bom, gente, então, hoje nós vamos falar de um tema novo, né? Continuamos no capítulo 6, vamos deixar os espíritos errantes para trás, né? E vamos trabalhar agora com os mundos transitórios. Na verdade, bom, antes de iniciar, só quero dizer que então hoje é o nosso estudo de número 80 dessa nova fase, e que semana que vem eu tenho palestra lá em cima no outro centro, né? Na quinta-feira, então daí a gente vai pular, daí fazemos só na outra semana, né? Tá? Então no dia 5/6. Esse tema aqui, esse item 2, que é os mundos transitórios, que o Kardec vai trazer, ele coloca nesse lugar aqui, porque ele está falando de espíritos errantes, então ele vai falar de mundos transitórios, que é onde os espíritos errantes dão, digamos assim, tiram uma fase de descanso nesses mundos, né? Mas assim, ele poderia estar utilizando esse item lá para trás, quando a gente estudou sobre a formação dos mundos, né? Seria mais interessante. Sendo assim, é necessário que, antes de falar de mundos transitórios, como o Livro dos Espíritos não traz esse tema, é interessante, mas o Livro dos Espíritos não fala sobre a evolução dos mundos. Quem fala sobre a evolução dos mundos é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, né, o Kardec vai abordar esse tema, dada uma fala de Jesus, que Jesus fala assim: há muitas moradas na casa do Pai. Aí o Kardec vai abordar esse tema, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo é que a gente vai ter a informação de que os mundos, eles evoluem junto com os seres que habitam ele, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 1, o Kardec traz uma passagem de Jesus, em que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O que ele está dizendo? Acredita em mim, porque eu sei disso. Eu passei por esses mundos, por essas fases que eu vou falar para vocês, né? Então ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, diz ele, eu vos teria dito, eu falaria para vocês: não, só existe esse planeta, só existe esse lugar, né? Pois vou preparar, diz ele, preparar-vos o lugar. Então o que ele está dizendo? Ele vai preparar o planeta para nós, preparar um lugar para nós continuar evoluindo, né? E depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar. Então ele vai preparar esse lugar e aparelhar ele. Aí virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, esteja também vós. Então, no momento em que nós tivermos a consciência mais elevada, a gente se conecta com ele, e aonde ele estiver, a gente também vai estar. É isso que ele está dizendo, né? Então, o Kardec vai comentar essa passagem, ele vai dizer assim: a casa do Pai é o universo. E a gente já sabe que o universo hoje é uma palavra pequena. O James Webb aí já mostrou para nós que o universo que nós vivemos, ele tem um fim, e que existe depois desse fim, provavelmente, um outro universo. Então a palavra universo hoje já ficou pequena.
Ou a gente muda essa ideia de universo para tudo e cria um novo nome para onde nós moramos, porque já está passando do nosso limite de conhecimento. Tá? O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo com isso o seguinte: esse universo que nós moramos aqui, os físicos acreditam que ele foi criado há 15 bilhões de anos atrás. Então houve o Big Bang, uma explosão de uma matéria tão pequena, uma partícula tão pequena, mas com tanta pressão, que começou a criar esse universo que nós estamos aí. Isso há 15 bilhões de anos atrás. O James Webb, que é essa sonda que está andando por aí agora com a capacidade enorme de fotografar o universo todo, ele já fotografou astros a 15 bilhões de anos-luz de distância, que é incompatível com a ideia, porque não pode ter lugar ou astros vivendo tão longe, porque senão, se o universo foi criado há 15 bilhões, não pode haver coisa além desse tempo, não estaria apto, entendendo? E ele já fotografou isso. Então significa o seguinte, significa que esses astros ou essas luzes estão vivendo fora do nosso universo material. Isso eles já comprovaram. Os cientistas não conseguem ainda explicar como isso acontece, mas eles já estão trabalhando para isso. Tá? Então, essa ideia de universo aí, já mudou bastante. As diferentes moradas são os espaços mundos que circulam no espaço infinito. Talvez nós possamos chamar agora, como o Kardec está chamando aqui, espaço infinito. E é verdade, não tem fim. Isso aí não tem fim. Onde a gente puder viajar, não vai ter fim. Não existe final. Existe apenas um começo. Tá? Oferecendo aos espíritos, então, desencarnados, estações apropriadas aos seus adiantamentos. Então, é tanto lugar, tanto planeta, tanto sistemas solares para a gente poder viver, que não tem fim. Então, isso ele está dizendo que cada um desses lugares são estações apropriadas para os espíritos, de acordo com a consciência de cada um. Muito bem. E ele continua dizendo, também por essas palavras, podemos interpretar pelo estado feliz dos espíritos na erraticidade. Então há uma outra interpretação a respeito daquilo que Jesus falou sobre há muitas moradas na casa do Pai. Ele diz que podem ser interpretadas por lugares aonde os espíritos moram ainda dentro do sistema desse planeta, dimensões espirituais. Então ele diz assim, conforme for ele, o espírito, mais ou menos puro e liberto das atrações materiais aqui desse plano físico, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Então, dependendo, do meio onde ele estiver, dos aspectos das coisas, das sensações que ele ainda tiver necessidade de experimentar e as percepções que ele possuir, muito materialista ou não, ele vai viver num plano, ok? Isso vocês entendem bem, né? Por exemplo, a quarta dimensão, que é o que nós estamos vivendo aqui muito perto de nós, é as regiões umbralinas, que praticamente está grudado no nosso plano, que é plano de terceira dimensão. Se nós passarmos para uma quinta dimensão, a gente já vai sair para, por exemplo, onde já não são mais áreas umbralinas, onde já existem espíritos mais elevados, cidades mais elevadas e assim por diante. Estão entendendo? E assim a sétima dimensão é outra, a nona é outra e assim por diante. Quanto maior o nível vibracional, menor o nível vibracional, mais elevados são as esferas. Quanto mais materialistas nós somos, mais pegados às dimensões inferiores nós estamos. Tá? Então, isso é nível de consciência, isso não é lugar. Espíritos que vivem em dimensões mais elevadas têm níveis de consciência diferentes. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E ele continua falando. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, então, enquanto uns desencarnam e ficam vagando por aqui, perto desse plano, na quarta dimensão, outros, dizem ele, se elevam e percorrem os espaços e os mundos, são livres e vão embora, são desapegados,
Muitos ficam presos à matéria e a percentual é muito grande. A gente vê o André Luiz, né? Ficou 8 anos preso aqui nessa matéria, para depois ser resgatado e tal. E mesmo assim, ele fica numa cidade, ainda na região umbralina, um pouco mais elevada, mas ainda é região umbralina, e depois, mais tarde, que ele vai ter condições, digamos assim, de seguir um espaço um pouco maior. Mas mesmo assim, ele está preso dentro desse planeta, ele não pode sair. Por quê? Porque ele ainda está muito aprisionado às coisas da matéria, tá? Enquanto certos espíritos culpados erram, ou seja, vagam nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e de um sublime espetáculo do infinito. Então, à medida que você tem a capacidade de mudar o teu estágio de consciência, você tem a capacidade de viajar para muitos mundos. Basta que você entenda que esse lugar é apenas um lugar de passagem, que não é o teu lugar específico, ok? E ele continua dizendo: enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, então, enquanto uns ficam presos na culpa, no medo, nas necessidades físicas ainda, depois que desencarnam, os outros, os justos, que ele chama de justos, justos no sentido de aquele que, boa noite, aquele que entendeu que o processo dele, ele não domina nada, não manda em nada e deixa seguir o caminho, né? O justo, junto aos que ama, goza de uma indivisível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas e não circunstanciais. Ele, no tempo dele, não tinha como entender isso, né? A gente já está entendendo hoje, através da física e tal, que existem esses espaços, né? Que onde não existe tempo. Tá? Muito bem. Mas a ideia de progressão de mundos é trazido por um espírito, nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde os espíritos fazem os comentários, né? As contribuições dos espíritos. Quem vai fazer a contribuição nesse capítulo é um cara chamado Santo Agostinho. Só ele, só o Santo Agostinho, que dizem ser a reencarnação de Paulo de Tarso. E Paulo o apóstolo, né? Está lá. Dizem não, parece que já é comprovado isso, né? E ele então dá uma declaração em Paris, digamos, em 1862, e isso está lá no capítulo 3. Ele fala sobre o progresso é uma lei natural dos mundos. Então, essa informação, como eu falei, que eu vou falar agora, baseado na ideia de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai, não está no livro dos Espíritos. Mas é uma informação que todo espírita sabe. Tudo se fala a respeito disso, né? Então, antes de falar de mundos transitórios, eu queria passar para vocês essa informação. Então, ele diz assim, palavras de Santo Agostinho, tá? O progresso é uma das leis da natureza. Progresso é lei da natureza. O que é uma lei da natureza? Os Espíritos dizem na questão 614, lei natural é a lei de Deus. Então, progresso é uma lei de Deus. Não tem como parar o progresso. É impossível. Não adianta. O que a gente passou há um tempo atrás, passou. Esquece. Foi importante, aprendemos, foi experiência importante, foi. Mas a gente não tem como segurar, não tem como viver mais aquele tempo. Foi. Viremos outras oportunidades. Progresso não para, ok? Lei de Deus. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, ou seja, que tem vida e que não tem vida, os seres orgânicos e os inorgânicos, as pedras evoluem, ok? Os minerais evoluem também, tá? Estão submetidos a ela, a lei, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, vejam só, a própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito. Pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Tudo morre.
Só não morre o que não é matéria. O Emmanuel falava assim: tudo que os meus olhos enxergam ou já morreu ou está morrendo. E é verdade, não é verdade? Eu estou enxergando vocês, esses corpos que vocês estão usando aqui. Vocês já estão num processo de morte, não é verdade? No dia que vocês nasceram, vocês já entraram num processo de morte. É um processo. Não tem como segurar mais. Entrou no processo de morte. Tudo que é matéria morre. Esse local onde nós estamos aqui hoje, talvez daqui a 30, 40, 50, 100 anos nem exista mais. A cidade de Itaiópolis, talvez daqui a 300 anos, não exista mais. Estão entendendo? Talvez o planeta Terra, e hoje os cientistas os cientistas ingleses, chegaram a uma conclusão que o planeta, nosso sistema solar, tem apenas 4 bilhões de anos à frente. Então, vamos aproveitar esses 4 bilhões de anos aí. Passa a mão. Vamos lá. Vai simplesmente desaparecer. Então, tudo que é matéria morre. Uma flor mais linda que você vê lá fora, aproveita e vê e cheirá-la agora, porque ela tem um tempo de validade. Matéria morre, ok? Então, mas ela não morre no sentido de se destruir. Ela se, como dizia Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma, ok? E essa é a ideia. Nada morre no sentido, eles renascem, se modificam, se aperfeiçoam. E cada vez mais esse processo continua. Então nada está errado, nada está fora do normal. Tudo tem um processo de aperfeiçoamento. Isso Santo Agostinho está dizendo. Ele continua dizendo assim: ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. E é bem isso que acontece, não é verdade? À medida que nós vamos ficando seres melhores nesse planeta, nós vamos tornando esse planeta melhor para a gente morar. Essa é a ideia. Entenderam? É assim que funciona. Isso é progresso, né? Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, quem pudesse, mas é difícil, porque nós vivemos muito pouco tempo perante a mudança que o planeta vai passando, né? Em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, haveria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração. Nós não temos como ver isso no planeta, porque a gente vive pouco, está entendendo? 80 anos o planeta não muda, mas se a gente pudesse viver 1 milhão de anos, nós ia ver o planeta mudar. Não ia ver? Se você pudesse estar vivendo em Itaiópolis, com isso que nós temos hoje, essa capacidade, há 200 anos atrás, olha a lembrança que nós teríamos de Itaiópolis. Qual seria? Uma mata. Mato e mato. Está entendendo? E hoje você estaria vendo isso ali. Então você vê a mudança. Vê a mudança, né? E oferecer então aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai modificando o planeta. Ok. E ele diz assim também: assim marcham paralelamente os progressos do homem e dos animais, que são os seus auxiliares. Os animais também progridem. Se nós formos buscar os animais que viviam conosco há 100 mil anos atrás, os tigres de dente de sabre, né? Que eram digamos assim, os animais mais perigosos que existiam. Um tigre de dente de sabre, quando entrava dentro de uma tribo, ele dizimava a tribo, de tão feroz que era, né? Hoje nós não temos no planeta mais nenhuma fera nesse sentido. Muito pelo contrário. Cada dia mais os animais estão se aproximando de nós e estão sendo mais dóceis. Isso é evolução. Eles também evoluem de acordo conosco. À medida que a gente evolui, o processo de evolução dos animais também se efetiva, tá? Os vegetais também, né? E o das formas de habitação que nós temos hoje também, porque nada fica estacionado na natureza. As formas de habitação que nós temos hoje, que nós tínhamos há 10 mil anos atrás, será que mudou? Melhorou ou não? Há 10 mil anos atrás, né?
O meu funcionário, um funcionário meu pegou, tinha uma espinha aqui, foi espremer a espinha, tinha uma bactéria, acho que na unha dele, alguma coisa, não sei de onde veio, inflamou, foi espremer uma espinha. A bactéria era uma bactéria daquelas evasivas, né, que faz, o rosto dele ficou desse tamanho, se não existisse antibiótico, morreria, né? Então, vocês imaginem a condição que nós temos hoje. Num tempo atrás, se fosse me ver antes da era dos antibióticos, antes do Fleming, né? Então, há 120 anos atrás, quem pegasse essa bactéria, morria. Então, o homem vai criando condições de vida melhor, de qualquer forma. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos fazendo com que todas as pessoas do planeta possam absorver e experimentar a evolução. Eu, como cientista, eu estudo, eu descobri a penicilina, né? E eu dei a oportunidade a todas as pessoas do planeta de viverem. Estão entendendo? Então, isso é evolução individual que transfere a evolução coletiva, que transfere uma evolução planetária. Deu para entender? É isso que ele está dizendo. A Terra, seguindo essa lei, esteve materialmente e moralmente num estágio inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. O que então é um planeta de regeneração? Pergunta valendo R$1 milhão, que o Paulo está falando, o Santo Agostinho está falando nessa passagem aqui, nesse parágrafo. O que é um planeta de regeneração? Que nós vamos entrar agora. Não é essa a resposta. A resposta está aí. Leiam ela. Está certo, não está errado. Eu entendo. Eu estou me referindo a esse texto. O que é, segundo Paulo, um planeta de regeneração? Show. Isso, está aqui, escrito aqui, ó. O que é a lei de Deus? Esse é o ponto. Está entendendo? O planeta de regeneração é um lugar onde os espíritos respeitam as leis de Deus. Basta isso. Porque aí você vai se tornar uma pessoa melhor. Essa é a ideia. E quais seriam as leis de Deus? Não matar é uma lei de Deus? Que um dia eu fui criticado porque eu disse que não matar não é uma lei de Deus. Uma lei de Deus, gente, é o seguinte. Mais uma vez eu vou receber críticas. É algo que nós não mudamos. Não tem como. Está entendendo? Porque lei de Deus ela é imutável. Então, não matar. Se eu quiser matar o Mário, eu mato ou eu não mato? Mato. A lei de Deus, por exemplo, o progresso, eu não posso parar. Não posso parar. É uma lei de Deus. Quando eu mato o Mário, aí eu vou cair numa lei de Deus, chamada lei de causa e efeito. Mas o fato de eu matar o Mário não é uma lei de Deus, é um mandamento. Eu digo assim, cara, não mata o Mário porque vai dar problema. É um mandamento. Está entendendo? Está entendendo? Amar a Deus sobre todas as coisas é uma lei de Deus? Não. Se eu não quiser amar a Deus, sem problema nenhum, mas vai ter consequências. O que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento que Jesus falou? Seguir a lei de Deus. Não significa que eu vou amar um ser que eu nem conheço, não é isso. Jesus está se referindo ao seguinte: não tem como você amar o próximo se primeiro você não amar a Deus. O que é amar a Deus? É seguir as leis. Por que não tem como amar o próximo se você não amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, porque se você não segue a lei de Deus,
a primeira lei, que é a lei do amor, não tem como você amar o próximo. Estão entendendo? Por quê? Porque se eu amo mais a mim, que a Ângela, eu estou com a Ângela porque eu tenho interesse. Então, para eu poder amar efetivamente ela, eu preciso aprender a primeira lei de Deus, que é a lei do amor. Essa é a primeira lei, que dá base a todas as leis. A lei do amor é considerada a base de todas as leis e é o fundamento da vida, sendo o ponto central da doutrina espírita e principalmente ela rege toda a vida dos espíritos. O primeiro objetivo nosso na Terra, qual que é? Aprender a... Tá bom, tudo bem. O que é amor? O que é amor? Nós no português temos um baita de um problema, porque a gente chama tudo de amor, né? Os gregos, eles tinham mais facilidade de entender isso. Tanto é que os filósofos, eles trabalharam muito essa questão do amor. Mas eles tinham várias palavras para definir amor. Por exemplo, Eros, que tinha até uma deusa, a deusa Afrodite, né? O que era o amor que eles chamavam Eros? Era o amor desejo. Então eu tenho desejo pela Ângela. Eu quero estar com ela, eu quero ela para mim, desejo. Está entendendo? Eu tenho um desejo pelo meu carro. Eu quero um carro, Eros. Amor desejo. Ok? Eros. É esse amor que nós estamos falando? Não. Outra palavra que os gregos tinham, philos. Philos significa, ou filia, né? Significa o amor de afeição. Por isso a gente fala em filho. Vem da palavra amor, do grego. Você tem um amor ao filho. É desse amor que nós estamos falando? Não. Por quê? Porque basta ter um caboquinho ali fora, pode morrer de frio, mas se o meu filho estiver bem, tá tudo certo. Estão entendendo? Esse é uma espécie de amor, tá? E tem o amor que os gregos chamavam de mania, que é o amor obsessivo, que é aquele assim, se não for meu, não é de ninguém. E existe muito disso ainda, ok? Eles chamavam de mania, amor obsessivo. E existe o amor, que aquele é o amor considerado, que é o que nós estamos falando aqui, que é o amor ágape. Esse é o amor para todos. O amor de igualdade. Ok? É desse amor que nós estamos falando aí. Nós temos ainda, chegamos a essa capacidade. Quantas pessoas nesse planeta amam dessa forma? Ou seja, ama mais o menino que está aí na rua do que o meu filho, ou igual. Quantas pessoas têm isso? Deixam a família, deixam todos os bens materiais para ajudar o outro igual se fosse um filho. Temos essa capacidade ainda? Não. Então, meus amigos, ainda nosso planeta não pode ser considerado um planeta de regeneração, porque a gente não respeita essa lei primária, a primeira delas. E com um planeta de regeneração, essa lei tem que ser a maior. A maior. Deu para entender? Deu para entender? É difícil entender isso, né? Porque não cabe na nossa cabeça isso. A gente é tão egoísta. Por isso que o principal objetivo do Espiritismo é reduzir o egoísmo em nós. E é verdade, porque à medida que nós entendemos que nós somos espíritos, que essa família que você tem hoje é temporária, que a empresa que você tem hoje é temporária, que o cargo que você ocupa hoje é temporário, que o poder que você tem hoje é temporário, que a partir do momento em que você sair desse corpo, você faz parte de uma família espiritual que cresce igual. Se nós tivermos esse nível de consciência, já melhora a nossa ideia de amor, não é verdade? Não é verdade? Porque por mais mal que o Mário possa me fazer, mas se eu entender que ele talvez tenha sido, há um tempo atrás, um irmão meu, já mudou minha forma de pensar.
Por mais bem que o Zé me trate hoje, mas se eu entender, por exemplo, que o Zé daqui na próxima encarnação pode vir a ser meu inimigo, porque é um processo de aprendizado meu e dele que nós temos a colocar, eu entendo e vou perdoá-lo. É mais fácil para mim entender que o processo não funciona de uma forma definitiva. Ele sempre vai evoluir. E por mais mal que o Mário me fizer, eu tenho certeza absoluta que, de acordo com a lei do progresso, ele vai melhorar como pessoa, como espírito. Está entendendo? Ter isso na nossa cabeça muda e modifica toda a forma de pensar nossa. É isso que a gente tem que aprender dentro da doutrina espírita. Ok? Perguntas? É interessante porque a gente até sabe, nós sabemos de tudo isso, não é verdade? E você colocar essa questão do amor fraterno, amor espírito, amor não como primordial agora, ainda não cabe. Não cabe em nós. Nós estamos evoluindo a esse ponto, né? Significa que o planeta não está pronto para a Terra de regeneração. Isso vai demorar. É como eu falo. Uns dizem que vai iniciar em 1954. Em 2054. Iniciar, tá? Uns dizem que iniciou já quando veio o Espiritismo, há 200 anos atrás. Pode ser. Agora, quando nós vamos chegar a esse patamar, isso não tem como a gente dizer. Pode ser que demore 1000, pode ser que demore 5.000 anos. Até os espíritos que morarem nesse planeta ter essa ideia de amor. Ok? Planeta de regeneração é isso. Regeneração significa mudança, transformação, melhoramento. Então a gente não sabe quanto tempo nós vamos demorar para mudar esse planeta, ao ponto de se tornar um planeta feliz. Provavelmente a gente ainda tem que conquistar todas as outras questões ali para chegar nesse todo, né? Exatamente. Começando pelo respeito, né? Aí já seria... Eu acho que respeito a gente está conseguindo. Sim, já está melhorando, né? Aprender todas elas. Exato, é isso mesmo. Mas já estamos matando muita gente, né? Infelizmente. Eu trouxe algumas leis para vocês entenderem quanto longe nós estamos ainda do processo de regeneração. Porque, como eu falei, quanto mais longe das leis de Deus, mais atrasados nós estamos no processo de regeneração. Ok? Por exemplo, lei da evolução. É uma lei de Deus, porque não tem como parar. Nós não interferimos nela, ok? Todos os seres evoluem, seja pela lei de causa e efeito, seja pela lei da reencarnação, progredindo em direção a um conhecimento e a uma perfeição. Lei de causa e efeito, que é a lei do karma. Mais uma coisa, regeneração não tem karma. Planetas de regeneração não tem karma. Só Dharma. Só Dharma. Por quê? Porque ninguém precisa espiar mais. Não há necessidade. Ninguém vem mais aqui para passar por dores para aprender a não fazer mais mal ao outro. Ninguém vem aqui para ser morto porque matou. O processo de karma não existe mais. Morreu. Só existe provas. Tá? Então, lei de causa e efeito, karma. Cada ação produz uma consequência, sendo a lei do karma a manifestação desta lei no universo. Então, nós ainda, enquanto nós estivermos sofrendo a lei do karma, significa que nós não estamos no planeta de regeneração. Porque essa lei ainda não está sendo entendida. A lei da atração. O que a gente atrai? É a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Tá? A atração das ideias e de sentimentos. De acordo com a lei da atração, atrai eventos e situações semelhantes. Então, pensamentos negativos atraem situações negativas. Pensamentos positivos atraem situações positivas. Se você tiver com o teu nível vibracional sempre alto, nunca vai ter problema na tua vida. Não é assim? Não, não é assim. Porque nós sofremos aqui ainda a lei do karma. Mas à medida que nós formos regenerando, nós vamos aprendendo a trabalhar com essa lei da atração e ninguém mais vai atrair nenhum tipo de negatividade para o planeta. Muda a psicosfera, muda a vibração de todos e todo mundo vai começar a viver mais tranquilo. Menos ansiedade, menos frustração, menos insônia e assim por diante. Está entendendo? Estamos vivendo isso aqui ainda de forma positiva? O que a gente está atraindo de acordo com os nossos pensamentos? Para dentro do teu corpo físico, saúde,
para dentro da tua família, para dentro da tua comunidade, para dentro dos teus amigos? O que você está atraindo? Que tipo de pensamento você leva? Que tipo de papo você tem com essas pessoas? Você leva um papo bom para essas pessoas? Uma conversa agradável? Ou você vai sugar a energia delas? Porque você precisa. Que tipo de manifestação nós temos com as pessoas? Se a gente se conecta com os espíritos, né? Também, atração. Atração. Exatamente. O próprio Kardec, quando evocava o espírito, ele simplesmente se concentrava no espírito, uma pessoa vinha. Isso. Não tem ninguém lá indo buscar, né? Não. Nos deuses gregos, o Hermes podia buscar, porque era o velocista, né? Então, eles precisavam de alguém e o Hermes buscava rapidamente. Isso. Mas no nosso caso, como espírita, a gente se conecta mentalmente, o espírito vem, e isso vale para qualquer situação, né? Sim. O André Luiz ia mostrar alguns exemplos, né? Sim. Daquelas pessoas que se conectaram com o espírito do outro dia, Sim. aquele que falou mal do cara que Isso mesmo. Ao falar mal dele, ele ficou esperando para sair do corpo. Então, a todo momento nós estamos conectando com Exatamente. a superior ou inferior de acordo com a vibração. A atração é onda. Você entrou na onda, vai atrair quem está na onda, né? Outra lei, lei da conservação, tá? Preservar a vida e os recursos naturais, tanto individualmente quanto coletivamente. Ó, a lei da conservação é lei de Deus, tá? Como espíritos, temos a responsabilidade de cuidar da nossa saúde, conservá-la, porque o nosso corpo é um espaço do nosso espírito, é onde o nosso espírito vive. Então essa é a primeira coisa que você tem que cuidar do teu corpo, tá? Dos nossos recursos, das coisas que nós temos em volta de nós, que precisamos para viver, alimentação e assim por diante, né? Todas essas questões, tá? E de proteger o meio ambiente, que é o nosso planeta, a nossa casa, né? Pois o desequilíbrio pode gerar consequências negativas em nossas vidas e na vida de todos. Então, lei de Deus, lei de conservação. Nós estamos praticando isso ainda nesse planeta? Muito pouco. A gente está aprendendo, destruindo ainda. Quer dizer que o homem interfere no meio ambiente. Mas é claro que sim. Está lá no livro dos Espíritos. Tá? Está lá na Gênese. Muito bem. Lei de prosperidade. Falou em prosperidade, que a gente lembra? Dinheiro, é a mesma coisa. E como tem gente ganhando dinheiro falando em lei de prosperidade. Não significa isso. Prosperidade é muito mais que isso, tá? A prosperidade não se limita ao material, mas também à espiritualidade e à felicidade, tá? Sendo uma lei que rege a vida em todas as suas dimensões. Prosperidade é felicidade. Prosperidade é espiritualidade, é o que eu falei, abertura de consciência, expansão de consciência. Quanto mais expansão a nossa consciência tiver, mais nós teremos prosperidade. Porque o que conta para o espírito não é o que ele tem, mas o que ele é. Quanto mais ele melhora no mais próspero ele é. Entenderam? Ok. E por último, além dessas outras leis, tá? Como a lei da sociedade, livro dos Espíritos, nós vamos estudar, lei de sociedades, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça e caridade, que está dentro da lei do amor, mas dentro no livro dos Espíritos ele traz junto, lei de justiça, amor e caridade. São também consideradas importantes para o progresso e a evolução dos seres humanos e dos planetas. Um resumo no Espiritismo, no Espiritismo, as leis de Deus são vistas como as leis naturais, que regem o universo e a vida, com a lei do amor sendo a principal e a base de todas as outras. A compreensão e a vivência dessas leis são essenciais para o progresso espiritual e a evolução dos seres. Essenciais. Por isso Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas. E ele resume tudo. Ok? Deu para entender? Então, qual é o objetivo principal nosso nesse planeta? Cumprir a lei. Ser feliz? Cumprir a lei. A lei de Deus. Não é ser feliz. Odeio dizer isso.
O nosso objetivo aqui é aprender a seguir as leis de Deus. E os Espíritos são muito claros na 614. Eles dizem: quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Quanto mais nós praticamos as leis de Deus, mais nós somos felizes, prósperos. Deu para entender? Muito bem. E por hoje chega, porque eu já falei bastante e semana que vem nós continuamos falando dos mundos evoluídos. Perguntas, gente? Ninguém? Que bom que todo mundo entendeu aqui o que eu falei. Em resumo, o que é pecar? Porque se você pecar, você vai para o inferno. E é verdade. Isso não é mentira. Não. O que é o inferno? De cada um. Culpa, medo, desgosto, mágoas, ressentimentos. Você vai formar o teu inferno. O que é pecar? Pecar é o seguinte: é errar o objetivo. Literalmente a palavra pecar significa errar o objetivo. Ok? Qual é o objetivo que nós estamos errando quando pecamos e depois vamos para o inferno? As leis de Deus. Estão entendendo? Exato. Está entendendo? Quanto mais a gente segue as leis de Deus, mais nós seguimos o nosso objetivo na Terra. Menos então nós pecamos. E mais nós nos distanciamos dos nossos infernos. Essa é a ideia. Está entendendo? Quais são as leis de Deus? As leis imutáveis. Que são leis que não falam nem um pouquinho sobre o próximo, que já é outra situação. Falam primeiro sobre a questão da nossa consciência em relação ao planeta, a nós e as pessoas que vivem nele. É isso que é. Ok? Ninguém mais vai para o inferno. Né? Todo mundo vai para o céu. O Gabriel não vem hoje, né? Não vem? Não sei. Então vamos fazer a nossa prece e vamos encerrar o estudo de hoje. Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos um pouquinho mais sobre as verdadeiras questões do Espírito, sobre os objetivos de estarmos aqui, por que viemos e para onde vamos e qual o nosso destino final. Pedimos aos nossos mentores que nos ajudem a levar esse conhecimento para dentro de nós e para as pessoas que também, de alguma forma, dividirem essa consciência conosco. Agradecemos aos dirigentes espirituais da casa que nos receberam essa noite aqui, ao nosso guia e mentor, ao nosso anjo que nos protege, que nos trouxe aqui, a oportunidade de estarmos aqui aquecidos, alimentados, a oportunidade de já termos a capacidade intelectual de receber esses conhecimentos. Agradecemos ao nosso momento de evolutivo e principalmente a Jesus, que nos mostra o caminho a seguir. Sendo assim, fechamos os estudos de hoje e passamos para o passe. Que assim seja.